Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Lendas do Transporte aqui no seu canal Infobus. Hoje com um convidado especialíssimo, né, contando a história, ele que viveu na prática e vai nos contar a história do transporte coletivo de passageiros na cidade de São Paulo. Ele viu toda a evolução, passou por várias épocas importantes no transporte coletivo de passageiros de São Paulo. Mas antes, queria deixar um recadinho para você, que eu esqueci na última live e me cobraram isso, então eu não posso deixar de fazer o nosso merchan. Queria falar com vocês da PVS Brasil, é uma proteção veicular, né? Ela é hoje a maior proteção veicular da América Latina, protege tanto seu veículo de passeio, quanto de trabalho, caminhão, ônibus, motocicleta, tá? Sempre com um bom preço e com a melhor proteção, a melhor qualidade da América Latina, tá? Muito legal. Se você quiser fazer a sua proteção veicular, quiser proteger o seu veículo, chama a gente, vai ser com um dos nossos consultores aqui do canal Infobus. Vou deixar aí o número 21, que é o número de WhatsApp, 995497769, só chamar a gente, tá? A gente vai atender muito bem vocês de qualquer lugar do Brasil, tá? É nível nacional, muito legal, uma proteção muito boa. Eu já uso a PVS já há muitos anos e hoje a gente está fazendo essa parceria com eles. Espero que vocês gostem, espero que a PVS possa ser útil, porque vale muito a pena, turma. Então vamos lá. Pessoal, a quem for chegando, que se inscrevam no canal Infobus, vai deixando o like, a gente está tentando chegar aos 1.000 inscritos, né? E se Deus quiser, até setembro, quando o canal faz um ano, a gente conseguirá bater esses 1.000 inscritos, se Deus quiser. Beleza, turma? Então eu queria chamar aqui para bater um papo com a gente. Ele que é uma pessoa da melhor qualidade, é um exemplo, não só de profissional, mas como de ser humano. Eu já queria fazer essa live com ele há muito tempo. E eu quero explicar para vocês o seguinte: o projeto do Lendas do Transporte, gente, é para valorizar essas pessoas que fizeram parte do início da nossa profissão, tá? Do início do transporte. Essas pessoas que lutaram lá no início para que hoje a gente possa estar usufruindo de algumas coisas, algumas melhores. Eles que, na linguagem do rodoviário, roeram o osso no início, né? Aqueles carros antigos, aqueles ônibus de caminhões antigos, caixa seca, queixo duro. A gente, né, não sabe o que é isso hoje, graças a Deus. A gente trabalha com carro novo hoje, mas eles passaram por tudo isso. Então eu queria chamar aqui, tá, com muito prazer, muita satisfação, ter aqui na bancada do canal Infobus, meu amigo Paulino Febraio. Muito boa tarde, seu Paulino. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É um prazer e uma satisfação tê-lo no programa e como amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Fábio. Obrigado. Eu agradeço o convite. Com muita honra e satisfação. Para mim é uma alegria. Então, eu sou Paulino Febraio, oriundo do transporte coletivo passageiro da cidade de São Paulo. Tá certo. Seu Paulino, a primeira coisa que eu quero saber com o senhor, eu até comentei sobre isso, a gente conversou em off, né? Eu fico imaginando como era aquela época o transporte. Eu queria saber, se o senhor passasse para a gente, como foi o início da sua profissão, como o senhor optou em entrar para a profissão. O senhor falou que já era motorista de caminhão antes, né? E entrou para a profissão de motorista de ônibus. Conta para a gente, eu prefiro que o senhor conte para a gente. Como é que foi aquele início lá atrás? Como o senhor entrou para a profissão de motorista de ônibus? Pois bem, eu dirigia caminhão, que tinha uma pequena numa empresa, e aí eu voltei para São Paulo. Foi no mês de junho de 1977. Eu fiz um curso para motorista de ônibus, duração de 30 horas na CMTC e TT. E aí fiquei atualizado como é que era, que eu nunca tinha trabalhado até então com ônibus na época. E fiquei preparado. E qual foi a primeira empresa que o senhor trabalhou? E no qual, aí eu procurei o trabalho numa empresa que era perto de casa, empresa paulista de ônibus. Paulista. Por sinal, não estava emitindo funcionário, o quadro estava completo, tudo. Aí o chefe do tráfego veio e falou: mas não estamos pegando e outro, o senhor nunca trabalhou com ônibus e tal, né? Eu falei, aí eu tirei o certificado da CMTC, falei, que eu terminei um curso antes de ontem,
Deixa eu ver. Ele pegou e falou, olha, aqui não tem ninguém com esse certificado. Que aquilo estava começando, né? Foi uma portaria que saiu na CMTC. Aí, então, ele falou assim para o chefe da oficina que naquele tempo não tinha instrutor em lugar nenhum, né? Aliás, nem para ter a habilitação também não tinha CNH. Falou, faz um teste com o rapaz para nós ver. Tudo bem, né? Pegou lá um ônibus lá no bate e veio, vamos dar uma volta. Fizemos o teste, foi rápido. Fomos lá no bairro e tal, né? Falou, pode voltar para a garagem, vamos embora. Eu estava firme, convicto que aquilo para mim foi muito fácil, né? Depois que eu tinha feito o curso de 30 horas em três módulos, são 10 horas de específico, 10 horas de mecânica e 10 de relações humanas. Quer dizer, então, a teoria e prática já estava tudo acumulado ali. Então, eu acredito que foi muito bem na prática ali, né? Voltamos, já que descemos lá, ele falou, registra o rapaz hoje, não perde. Mas isso foi o instrutor da empresa? O mecânico falou. Era mecânico o mecânico, não tinha instrutor. Não. Caramba. O mecânico era o homem de confiança do chefe do tráfico, né? Que legal. Então, na época, a empresa tinha 6 linhas, né? Fazia bairro Centro, né? Estação da Luz, Parque Dom Pedro, que era os 2 carros-chave ali. Vila Califórnia, Parque Dom Pedro, Vila Zelina, Parque Dom Pedro, tudo era centro. Pois bem. Então, aí ele entrou lá com o chefe, trocaram o linguajar deles lá, né? Ele falou para mim, vem aqui no meu escritório. Entrei para dentro na sala dele, sentamos lá, ele falou assim, olha, o quadro está completo, mas eu vou precisar do senhor aqui. Eles tratavam a gente de senhor, né? Não, tudo bem. Ó, pode levar. Porque aquele tempo era assim, você preenchia uma ficha em casa, né? Ele falou, me traz aqui, e amanhã você já vai praticar linha. Eram 6 linhas, mas como eu morava ali, eu conhecia bastante os itinerários. Era bairro Centro, mas beleza. E um dia eu pratiquei todas. 2 dias, nem isso. Aí voltei lá, quando tudo, ele falou, vou pegar o uniforme, o senhor já vai estar escalado daqui 2 dias. Vai fazer Vila Zelina, Parque Dom Pedro. Pegar 5 horas da manhã. Tinha um cidadão de férias, um colega de férias, eu já fui tirar a férias do parceiro lá. Falava-se parceiro, né? Pronto. No primeiro dia, sabe como é que é, né? Fica nervoso. Você sabe, eu sempre tiro as coisas meio de letra. Eu individualizo bastante. Cada tipo de trabalho você tem que se individualizar, né? Aí foi bem. Foram 5 viaginhas, o itinerário era curto, era 25 com 30, mas puxado, sabe? 25 minutos com 5 de ponto e era um bate-volta. Quando foi meio-dia, uma hora da tarde, encerrou, deu horário de almoço. 25 minutos de almoço naquela época, né? E beleza. Suei um pouquinho, né? Mas aí os carros também, aqueles carros não era como hoje, né? Era tudo como você falou agora há pouco. Era ainda quando eu comecei, né? Nessa linha era câmbio deitado. Era o Carbrasa, né? O AM. Mas deu. Beleza. E quando foi o outro veículo de férias, na própria linha, saiu uma escala para mim. Já saiu uma escala de horário, carro, pronto. Aí eu fiquei nessa tabela só, eu fiquei 5 anos nesse horário, só de manhã. Porque normalmente, quando pegava um motorista novo, eles punham para a parte da tarde, sabe, assim. Mas eu já tinha feito período da noite na CMTC também, né? Das 14 às 22. Eles davam um treinamento de uma parte de manhã e uma parte de noite. Então, para mim, se pusesse, eu não tinha problema. Mas fiquei de manhã. Fiquei até sair outra tabela, Parque Dom Pedro também, que um cidadão saiu e entrou na Volkswagen e ficou a tabela dele. De manhã também. Saiu. E eu peguei essa tabela, só nessa tabela eu fiquei mais 18 anos. Né? 18 anos ali, no mesmo horário, das 5 da manhã às 14.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Senhor? Sim? Como é que era? E assim, aí eu acho que acho que é legal a gente entrar nesse mérito. Sim. Porque a época era uma época, né, ruim tecnicamente, né? A estrutura não era tão boa quanto a de hoje. Não. Porém, o senhor falou para mim que os passageiros eram completamente diferenciados, né? Eram muito mais educados, valorizavam muito mais o profissional do volante do que hoje, né, seu Paulinho? Sem dúvida. Olha, era bem mais diferente mesmo, porque eram assim, a primeira coisa, bom dia, motorista. Quer dizer, eram outros tempos, então não se tinha confusão, você trabalhava tranquilo porque não tinha, como se dizia, aqueles problemas de... Eles chamavam na época, assim, né, no vocabulário de noia, né? Assim, aqueles cara que enchiam o saco dentro dos ônibus, a baderna que se chama, né? Não tinha. Era um respeito mútuo, senhoras, moças, porque então naquela época, poucos carros, todo mundo ia viajar de ônibus, ali era tudo direitinho, com licença, obrigado, sabe? Muito gostoso. Então, aquilo lá me motivava muito o motorista. Sabe? Então, eu fui gostando daquilo ali. Você estava no meio do público, um público educado. Já nos últimos tempos, já antes de eu parar, já percebi. Aí eu parava a fita, voltava lá atrás, a diferença de água e o vinho. Né? Porque foi mudando o conceito do povo, enfim, o transporte foi modificando também, razão social de diretoria, aquela coisa toda, sabe? E a gente foi ali, foi tocando, mas veio com a bagagem anterior, você tira de letra, né? Tira de letra, porque você já tinha lá atrás. Os carros também já foram melhorando um pouco, né? Já veio outro tipo de embreagem, já veio o hidráulico, havia alavanca em pé, enfim. Aquilo foi incentivando, foi melhorando, e você foi cansando menos, né? Porque no começo era... Agora, com o motivo do pessoal, era uma maravilha. Olha, quando chegava no fim de ano, era Feliz Natal, vinha os passageiros de dia a dia da gente, que tinha, né, na linha de dia a dia, em horário da viagem da gente, já era acostumado. Chegava com um presentinho, Feliz Natal, oi motorista, como vai, tal, né? Era gostoso. Já no fim, não era mais assim. Oi? Eu quero perguntar ao senhor como é que era, assim, que é uma curiosidade particular minha, né, pessoal. Sim. E eu quero que o senhor me conte para a gente como é que era o transporte na época do regime militar. Mas antes, vamos dar boa tarde para o pessoal que já está aqui com a gente no chat, mandando mensagem, né? A minha amiga Mônica Salles, que é instrutora, está mandando aí um olá, e botou também assim, ó, é sempre uma honra poder aprender com os senhores. A Mônica, ela é instrutora, amiga aqui do canal, amiga também do Eduardo, muita gente boa. O Irineu também está aqui com a gente, Irineu dos Santos, bora assistir. Cheguei, estou na área. Boa tarde, meu amigo Irineu. Eu não sei se o senhor conhece esse rapaz aqui, ó, instrutor Eduardo Febraio, o senhor já ouviu falar dele? Já é um cara que de vez em quando está por aí com a gente aí. Que bom. Tá dando boa tarde, agradecendo pela homenagem. Nada, meu irmão, é um prazer. Ele também me colocou aqui, ó. Deixa eu botar aqui que ele mandou uma mensagem também para o senhor aqui, ó. Pai Paulino Febraio, você merece todas as homenagens possíveis, é verdade. Obrigado. Instrutora Mônica está dando boa tarde a todos. Eliana, só conhece a Eliana? Eliana Furtado? É minha nora. Boa tarde, Eliana. Obrigado pela presença. José Também Ricardo instrutora. Pires de Moraes. Boa tarde, José. Seja bem-vindo. Está dando os parabéns aí pela homenagem. Que maravilha. Mário Henrique. Boa tarde, muito bem, boa tarde, amigos. Boa tarde para vocês todos. Fico muito feliz. Todos prestigiando o senhor, viu? Muito agradecido. Isso é uma honra. Com certeza, né? Boa tarde, obrigado. Fábio Freitas. Desejo uma boa live. Obrigado, meu irmão. Pô, você está no meu coração. Se eu mereço, eu agradeço.
Meus amigos, que bom. Meu amigo Paulino, conta pra gente. Sim. E aí o senhor passou por isso naquela fase. Assim, eu tenho uma curiosidade enorme de saber por quê. Porque a bagunça que é hoje, não só a bagunça do povo que não respeita o profissional, do povo que não cuida, né, do ônibus, não cuida do transporte, porque não é só a gente que tem que cuidar. O usuário também tem que cuidar do ônibus, deixar limpo, conservar o ônibus, porque, obviamente, é o que leva e traz ele do trabalho. Né? Mas naquela época, as autoridades, na época do regime militar, e o senhor passou por isso como profissional, tinham um olhar diferente, eles valorizavam mais o profissional. Eu sei que o povo, como o senhor falou, com certeza tinha mais educação e valorizava, mas as autoridades, os patrões, tinham mais cuidado com o profissional? Tinha, realmente tinha. Não desfazia, mas tinha mais qualificação, porque assim, dentro do quadro, sempre tem aqueles que andam estressado, tem problema familiar, leva para o trabalho. Né? Quem é que não tem problema? Todos têm problemas. Um problema gera outro problema. Então, já ia trabalhar nervoso, né? Então, os passageiros notavam muito isso aí naquele tempo. Né? O carisma do motorista, a postura. Sempre, graças a Deus, eu andei bem arrumadinho, né? Barbeado. Enfim, respeitava da criança ao idoso. Quer dizer, então isso aí os passageiros, na época, hoje não sei, que eu estou fora, mas na época eles valorizavam muito. Né? Quando, por exemplo, a gente saía de férias, eles sentiam falta. Isso era gratificante. Nós éramos um time bom lá na empresa, era bom, mas sempre tinha aqueles, só que durava pouco também por ali. Logo você já via que ele saía, eu sei, por carga d'água, não mandava embora, mas ele não se sentia bem naquele trabalho. Então, os mais, digamos, eu chamo de qualificado com o público, porque profissional todos eram, né? Todos sabem dirigir, tudo, o comportamento, a empatia com o pessoal, né? Então, a gente entendia os idosos, as moças, respeito, né? Educação. Isso funcionava muitíssimo no regime militar. E não ocorria. E foi bom do transporte. Então, o senhor pode dizer que foi bom do transporte à época do regime militar. Foi, porque hoje mudou muito. Agora, melhorou numa situação de carro, tecnologia embarcada, enfim. Mas o modo que se trabalha, eu não estou mais na ativa, mas a gente se percebe. Eu estive em São Paulo faz um ano e pouco, tomei um ônibus. Meu amigo, eu não acreditei. Será que eu fazia isso? Inclusive o itinerário meu, né? Foi até gratificante numa dessas viagens aí, que eu fui por lá, e eu tomei um ônibus para ir num bairro que morava assim, um irmão meu, e era aquele itinerário que eu sento no banco lá, despercebidamente, o cara começou a olhar para mim. Ele falou assim, você não é estranho, hein? Você não lembra do Fumaça, que sou eu? Colega. Ele estacionou, puxou uma maneta e veio e me abraçou. Isso é gratificante. A gente deixou... Caramba, que legal, né? Foi isso, uma mera coincidência, né? Viajei com ele, é muito isso bacana. O Alencar, deixa eu passar uma mensagem para o seu neto, Alencar. Mandou uma mensagem aí, ó. Boa tarde, muita honra e orgulho de ter Paulino Febraio como meu avô. Te amo muito. Seu neto está mandando... beleza. Obrigado, meu querido. Eu também te amo. Teu avô te amo. Você é meu neto que... Né? É 10. É um belo de um garoto, viu? Seu Paulino, o senhor lembra bem dos ônibus daquela época? Como é que eram os ônibus? Quais eram os melhores ônibus? O que o senhor mais gostava de trabalhar? Sim. Eu trabalhei com o Gabrielinha 1, Gabrielinha 2, né? Depois veio uma série de Volvo, Scania, mas já bem lá nos anos 90 e 91, tudo, né? Mas eu trabalhava com o Marco Polo, um carro gostoso, né? E depois comecei a trabalhar com 1620 embreagem a ar. Só que na linha, na época houve uma portaria na prefeitura que cada empresa
teria que ter um carro especial para 3 portas de elevador. E me escolheram eu para trabalhar com esse carro. Ele era um carro diferenciado, né? Acho, até hoje. Não sei como é agora. Ele era mais comprido um pouco. Só que o horário dele já foi modificado um pouco. Era um carro de mais paciência. Às vezes, um cadeirante. Então, quem operava era o cobrador. Então, você tinha que ter aquela paciência de esperar o elevador abrir a porta, descer. O cobrador fazia, mas você tinha que ter aquela... E era um carro bem diferenciado para trabalhar também, né? Então, mas era um carro muito bom. Eu passei por vários, conforme ia pegando, já peguei carros novos também, né? Porque a minha linha fazia um bairro bem distante. E às vezes eu tirava a folga de alguém, eu fazia centro também. Tinha carro melhor, tinha Volvo automático, tinha Volvo de câmbio, tinha o barra 6 marchas. Inclusive, quando saiu, foi uma maravilha. A empresa comprou 12 barra 6, 12 Volvo de câmbio e 12 automático. Quer dizer, foi uma, né? Na época da municipalização da Irondina, aí já foi outros tempos. Então eu peguei várias mudanças no transporte, mas bastante. Quando descredenciou as garagens, bom, nesse meio eu fiquei dentro da garagem também, já que eu fiz todos os cursos, né, tudo. Então fiquei um tempão de instrutor, que chamava dentro da empresa, né, Ciclo Otto. Depois eu tornei a voltar, por motivo de razão social, voltei para a linha de novo. Mas, olha, foi várias passagens de carro e de tipo de serviço, né? Agora, eu rolei pouco em poucas tabelas, porque eu fiquei só naquela que eu te disse, 5 anos. Eu fiquei mais 18 em uma só. E aí foi alternando já no fim, né? Alternando, que aí mudou os grupos. E o bom é que o senhor já acostumava com os passageiros, né? Normalmente, quando você passa muito tempo numa linha, sempre pega os mesmos passageiros, já era sabe passageiro, exatamente. Passageiro de dia a dia, de manhã e no retorno do trabalho, exatamente. E aquilo ali você vai uma coisa, você está em casa, quer dizer, o pessoal é aquele, bom dia, tá, bom fim de semana. É gratificante demais, né? Então, é muito bacana. Quando a gente, às vezes, tinha que ir a uma linha estranha, quando foi mudança de grupos, fomos para um grupo, São Judas, que tinha 48 linhas, é uma garagem maior. Lá nós tínhamos 480 carros na época, né? Antes de descredenciar da São Paulo Transporte. Então, ali tinha 48 linhas que abrangia a Zona Leste toda. Né? Só que, olha, que sorte que eu tive. Eu morava na Vila Industrial. E o grupo tinha linha lá, que era as antigas. E eu fiquei na mesma linha. Só mudei de garagem. Para mim foi gratificante. Agora, dos colegas que foram, só ficou eu e mais um. Ninguém aguentou. Porque ia fazer a linha da Zona Leste. Enfim, mas a gente fazia também. Do lado de Itaquera. Lugares todos. Mas a gente fazia quando precisava. Mas eu, na minha linha, deixaria o carro. E continuei com o carro de deficiente. É gostoso, é gostoso. Seu Paulino, o João Prado mandou uma mensagem para o senhor aqui, ó. Meu amigo Paulino, fomos amigos de juventude. Que alegria ver numa entrevista. Estou em Resende, Rio de Janeiro. Forte abraço. João Prado. Sidão, Aparecido Prado. Fomos vizinhos em 1959 a 63, na Fazenda Califórnia, em Núbia Paulista. Amigo da família todo, o irmão dele, Catarino Pereira, ele chama Aparecido, João Aparecido Prado. Ele está em Resende, Rio de Janeiro. A Emília Prado também está falando aí, ó. Oi, Paulino, meu grande amigo, época da Fazenda Califórnia. Grande abraço, Emília Prado. Como com o nome? Emília Prado. Emília, era da Fazenda, Dona Emília, sei. Mas olha, rapaz, isso, olha, mexeu com tudo agora. Mexe, né, rapaz? Para você ver como é que é, né? Como a gente tem, graças a Deus, um bom legado, né, Fábio? Ó, isso é importante. Deixei muitos amigos para trás. Aqualung Record. Muito orgulhoso desse meu tio calabrês, da melhor qualidade. Sangue bom. Aí ele botou aqui também embaixo, ó.
Deixa eu encontrar aqui. É sangue bom, é sangue bom. E estamos ligados aqui. Forte abraço, tio. É meu sobrinho de São Paulo, Dionísio Febraio. Ô, Dione! Estamos aí, cara. Olha lá. Um abraço para você, filho, para a mamãe, para todos os irmãos aí. Marlene, Denir, né? Isso aí, muito legal. Meu amigo. Tua irmã, tem uma irmã dele que está na Austrália. Um abraço para você lá na Austrália. O tio está aqui ainda, fazendo aqui, ó. Muito contente. Para mim foi uma honra. Trabalhando aí, né? Falando de trabalho. Isso é um presente que caiu do céu para mim hoje. Muito grato, estou grato demais. A gente fica emotivo assim, mas é gratificante. A gente hoje em dia tem uma qualidade melhor de trabalho. Entretanto, a remuneração não é muito boa. O senhor tinha falado comigo que o salário na época do motorista era muito bom, né, seu Paulino? Sem dúvida. Era bom porque a empresa que eu estava pagava direitinho, quase todas, né? Não tinha. Naquela época que a gente começou lá, nós éramos 54 empresas em São Paulo. Né? Hoje é grupo, mas naquele tempo o empresário que tinha um pouco de dinheiro comprava uma empresa e começava a ir embora, crescia, né? Então, o salário, sua única diferença era a CMTC, que pagava melhor. E lá subia de posto, ia tendo várias faixas etárias de salário. Mas o resto era um salário bom. E na época, antes de eu entrar para dentro da garagem, eu fazia muitas horas. Né? Então eu tinha 2 pegadas na empresa. Eu trabalhava mesmo. Eu pegava às 5 da manhã, eu parava 1h30, 1h40, ia para casa, descansava, tudo. E eu tinha uma tabela que chamava-se naquela época dobra, né? Ia reservado, fazia vira, que se falava na época, né? Virava lá na Arno, Lorenzetti, pegar o pessoal da CIS, depois fazia mais uma viagem industrial Parque Dom Pedro. Me dava 4h30 na ficha, quase 5, como hora extra. A tabela dava mais 1 hora, extra também, que ela completa, porque houve uma época que passou a ser de 7h10, antes não, era 8. Depois passou para 7 horas. O que passava de 7h10, a tabela aí dava 8 horas, 8h30. Então engordava. Só que, na época, aquilo era caixa 2, né? Você recebia toda sexta-feira. Mas melhorava o orçamento, né? Além do salário, não era tão ruim. Era bem razoável e você já tinha um reforço. Eu tinha condições de fazer essa. Quer dizer, dava aí 12, 13 horas por dia, mas a gente tinha saúde, mais novo, enfrentava mesmo, e eu gostava do que fazia. Pronto. O senhor falou comigo que era de 8 a 10 salários, era isso mesmo? Naquela época era. Engordava o orçamento. Né? Então, a gente ficou firme, pé no chão. Pé no chão e pé na tábua. Valia a pena, né? Valia a pena, né, seu Paulinho? Valia a pena, sem dúvida. Valia a pena, porque emprego tinha bastante. Mas o ônibus era assim. A pessoa que era qualificada e gostava, que no caso meu, eu afirmei e sobrevivi. Quer dizer, rico ninguém fica trabalhando de empregado, dificilmente. Mas você tem uma vida, deu para mantê-lo, tudo correu bem, dentro dos conformes, era motorista de ônibus? Era. Mas levava uma vida boa. Alegre, contente. Eu tinha isso. Eu ia trabalhar contente. Bom dia, pessoal. Bom dia, colega. E no qual alguns já eram estressados. Chegava, você falava bom dia. Mas por isso que eu gostava do que fazia, gostava da empresa. Eu era bem quisto na empresa, graças a Deus, não desfazendo dos colegas. Tudo que eu precisava, me atendiam. Eu tinha humildade, me recebiam muitíssimo bem, e no qual ocorreu, em seguida, me chamaram para os cursos, para ser instrutor, porque houve uma portaria da prefeitura, na época, que cada empresa tinha que ter um instrutor de treinamento, e não tinha em lugar nenhum, né? Municipalizou. Aí, então, eu fui escolhido. Primeiro, eu fiz direção defensiva, unidade móvel do Senai, que veio na garagem. Lá foram 21 dias para instrutor.
porque depois se passava para os colegas motoristas 8 horas, né? 6 horas. Aí eu fiz, beleza, todos os requisitos necessários que o Senai pediu, o professor vinha, todos os dias, carga horária, das 5 às 17, beleza. Com ficha aberta da empresa. Bem, aí passou. Daí mais uns tempinhos, houve outro curso. Até então eu estava aqui de férias passeando. Quando eu cheguei, mandaram me chamar, falaram, tem um outro curso aqui que você precisa fazer. Falei, só que é em Campinas, né? Na garagem Ouro Verde. Aí me chamaram, eu falei assim, mas como? Falei, lá vai ser condição econômica, eu fiz a condição econômica, né? Que era isso aí. Aí é que tá, onde eu quero chegar. Eu tinha feito direção defensiva. Aí falei, é um curso de condução econômica. Hoje se fala condução segura, né? Bom. Não, direção defensiva mesmo, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte: é verdade essa questão que o senhor foi pioneiro na direção econômica? Fui, eu chego lá. Aí, fui para lá. Hotel já arrumado, me pegar em casa, 15 dias, lá em Campinas, hotel. Em Sumaré, aliás, mas é município de Campinas. Aí fomos para lá. Já cheguei, estava tudo pronto. Meu lugar estava lá, Presa Paulista, Paulino Febraio. Fui sentando e começou. Uma segunda-feira. Aí na sexta-feira liberava. Sábado não tinha, né? Foi acompanhado pela psicóloga da empresa, na garagem Ouro Verde, que era uma padrão. E lá foi. Fomos tocando. Que era assim. A gente fazia o teórico, né, que era sala de aula, depois fazia o prático, na rua, fazia centro, fazia rodovia um pouco e fazia vicinais, né, trânsito, enfim, tudo. E a condução econômica, o carro era preparado para a economia. Ele já tinha o aparelho, tinha tudo. Então aí, cada grupo formado, o Senai também, era 11. E de São Paulo só tinha eu, como motorista. O único que foi de São Paulo fui eu. O resto era tudo dos interiores, né? Campinas, Sumaré, para aquele lado, tudo. E fomos tocando. E ali era a economia, né? Era litro, quilômetro, enfim, escalonamento de marcha, economia de manutenção, de como se manuseia, etc. E a maioria lá não tinha trabalhado com ônibus, era todos outros, era de empresa de ônibus, mas eu queria fazer aquele curso que a empresa pedia, então eles iam, rodoviários, tinha 7, 8 rodoviários. Foi muito gostoso, né? Aí na sexta-feira, o professor era de São Paulo, e eu voltei com ele na sexta, e na segunda voltamos juntos. Ficamos no mesmo hotel, era gostoso. E na sexta-feira encerrou. O chefe lá meu, não do tráfico, o do recursos humanos, que era já instrutor lá dentro, que era meu chefe, já era outro chefe, foi me buscar. Aí encerramos o meio-dia, foi uma bela de uma churrascada na Anhanguera, e cada um pegou seu certificado, e aí me chamaram lá e falaram, olha, você tirou em primeiro lugar na condição econômica. Porque eu trabalhava com ônibus e o carro que estava preparado para a gente fazer os testes era igualzinho que eu trabalhava. Então, aí não deu outra, né? Eu estava trabalhando praticamente. Então, aí já, escalonamento de marcha, frenagem, enfim, abrir porta, fechar porta, trânsito, aí é letra mesmo, né? Não dá outra, né? Estava na minha área. Graças a Deus, aí foi. E o teórico de aula também não passei. E cada um dava aula piloto, né? Minha aula na qual foi de embreagem. Beleza. Outro deu. Então, um assistia a aula do outro. A minha foi top, graças a Deus. Peguei o certificado, cheguei na empresa e entreguei para o presidente da empresa lá. Me chamou na outra segunda, que eu cheguei na sexta de tarde. Era um médico, presidente da empresa, Dr. Célio, ainda me lembro. Pessoa maravilhosa. Lá, Paulinho, você tirou em primeiro lugar. Para mim foi uma honra, porque, poxa vida, né? Aí então você vai se
melhorando mais ainda a sua qualidade de vida, o seu autoestima, não é? O senhor se dava bem com a chefia, seu Paulinho? Ótimo. Com o dono da empresa? Ó, cá entre nós, não quero ser antiético, mas nunca teve um atrito nem com fiscal de ponto, já bem, nesses quase 30 anos, nem com fiscal de linha, muito menos com chefe de tráfego, né? E todos, a mecânica, enfim, quando eu estava na rua, eu era bem recebido, no qual eu vou entrar nesse mérito aí, como o senhor já abordou, você já abordou, desculpa falar senhor, mas olha, a gente se dava muito bem. Por quê? Porque eu vestia a camisa da empresa e eu trabalhava para a empresa. O que a empresa precisava de mim, eu servia. Às vezes até fora de horário. Houve algumas vezes que o inspetor ia me buscar em casa, chegava, batia na minha janela. O carro, falava o baita na época, era o primeiro carro, o motorista não apareceu. Dá para você? Eu estava de folga, um sábado, ou seja, um domingo. Dá para você ir lá? Eu tinha aquela liberdade comigo. Dá para você fazer o carro? O chefe do tráfego pediu, eu vim buscar você com a viatura. Eu falava, só aguarda 5 minutos. Nem café. Para já. Para já. Lavava o rosto e me arrumava, que a roupinha estava já no jeito, né? Graças à minha esposa. E bora lá. Chegava lá, montava no carro do cara, estava pronto, eu já trazia na portaria, o cobrador esperando. Pau, bora. Dava as viagens dele lá. Parava meio-dia. Beleza. Seu Paulinho, Sim. William Bordim pediu para perguntar ao senhor se o senhor chegou a pegar o 0, eu acho que é 0362 da Paulista, carros que possuíam um catálogo e anúncios da Mercedes dos anos 70. Eu acho que é 0... Ah, não, perdão. Agora eu li aqui no celular. O362 da Paulista. Cheguei a pegar. Motorzinho traseiro. Um carrinho gostoso para trabalhar. Era igualzinho uma Kombi, viu? Era maravilhoso. E eu que estava acostumado na época com o motor dianteiro, que aquilo esquentava bastante, né? Queimava a perna da gente, né? E o barulho, né? No ouvido. E o breque era óleo, né? Ali era a embreagem, quando você soltava, ela te jogava a perna para trás. Agora, o 362 já na época, depois o 364, era um carrinho que, rapaz, aquele câmbio ali, motor lá atrás, uma benção, né? E eu peguei. Cheguei a trabalhar com depois motor dianteiro mesmo, mas já com os outros, né? O 364 também bom. E motor traseiro era uma maravilha, né? Só que esse 1620 que eu trabalhei no fim, ele era dianteiro, mas já era um carro que já não fazia mais barulho, a tecnologia já era outra. Já era embreagem a ar, hidráulico, aqueles carros que 2 mãos atrapalhavam, né? E fazia as dobras bonitinho, enfim. Mas no começo, meu amigo, moço, você ficava aí no volante, virava, quando você ia na rota, estava igual. Mas a manutenção da empresa que eu trabalhei era muito boa. Muito boa. Se quebrava, claro, né? Naquela época, os carros quebravam mais, que não tinha a tecnologia embarcada que tem hoje, né? Era tudo, não era sensorizado, não era ar, era tudo mecanicamente mesmo, era mais fácil para quebrar. Concordo, era raiz, né? Aquilo, quando quebrava, você sentia o estralo, né? Então, mas no comecinho, é uma coisa curiosa. Eu vou até passar aqui, que é bom para os colegas aí, viu? Veja bem, eu vinha voltando da cidade um domingo, escapou a vareta do acelerador. E o Carbrás, ele tinha um acelerador, era aquela vareta com esferas, né? Quebrou. Parei. Era a última viagem minha. Eu falei, não vou chamar socorro, não. Em frente à Ford, na Presidente Wilson. Fui lá, o guarda estava lá, eu pedi um arame, eu estava sem, eu tinha um alicate na bolsa. Eu amarrei a esfera, né? Dei partida, ele pegou, amarrei a esfera e fui embora. Caramba. Só que cheguei lá, eu avisei, falei, fui direto para a oficina. Você não chamou o socorro? Eu falei, não, eu acabei de chegar.
Então, tinha todas essas coisas no comecinho mesmo, isso foi lá para os anos 78, por aí. E a gente fazia o que dava, né? Evitava, quer dizer, já tinha alguns, infelizmente, não... Não, a gente fazia o que podia. Isso aí vai melhorando para você e para a empresa também, e para os mandantes, né? Chefe de tráfego, fiscal de ponto, eu me dava com todos eles, em qualquer linha que eu ia, tudo chegava lá, era uma maravilha. Então, por isso que eu te falei que a saudade bate, cara. Quando a pessoa está trabalhando num lugar que ele não está contente, ele não sente saudade mais de nada. Eu saí de lá, não, eu não. Duas. Uma, que eu gostava de dirigir. Duas, que eu me dei bem nessa empresa, e no qual foram quase 30 anos. Né? Mudou, o grupo mudou, mas eu continuei lá, né? Lá. Meu Isso aí amigo, vou porque dizer para você, credenciou. é o que nós conversamos e é essa que é a verdade. Quando você trabalha com o que ama, com o que gosta, né? Deixa de ser um trabalho, né, seu Paulinho? Vira um hobby. Exatamente. É isso que eu costumo dizer. Eu saio de casa de madrugada para trabalhar, mas saio com a vontade de trabalhar, preocupado de como eu vou dirigir naquele dia, de como eu vou fazer uma direção econômica, E, de como eu vou diminuir os riscos de sinistro, né, de acidente. Então, tudo sem isso eu dúvida. acho que. Por isso que eu acho muito importante, seu Paulino, e é o caso do senhor, eu tenho certeza disso, né, pelo que o senhor fala do transporte, fala do seu trabalho, com os olhos brilhando, e isso a gente vê, se vê dessa forma, porque quando a gente ama o que a nossa profissão, é muito fácil, seu Paulo. É fácil, tenho certeza que se o senhor hoje tivesse que voltar a trabalhar, a dirigir, o senhor ia trabalhar do mesmo jeito, Tranquilo, sem tranquilo, problema nenhum. tranquilo. Pois Não, com é, o maior amor. isso, Amor, isso é muito carinho. importante. É, Inclusive, é uma mensagem que a gente pode deixar para o pessoal que está começando na profissão, é sem que dúvida. ame o seu trabalho, respeite a empresa que você trabalha, porque isso é muito importante. Ah, mas o Ela patrão está dá, com... ela dá o seu sustento. Sim, Né? sim, Você presta o serviço para ela e não ela te pode sustenta. Não esquecer. só você, a sua família. A sua Né? família, principalmente, Às vezes exatamente. você tem Isso, cunhado, sogra, aluguel, tudo vai lá do teu trabalho. isso Então, aí. ama-te teu trabalho, faz ele com Isso aí. vontade, com carinho, com amor. Isso aí. Né? Exatamente. Meus amigos, temos 28 agora online, já chegamos a ter 30 e poucos, e só temos 16 likes. Será que a gente consegue chegar a 30 likes? Ó, eu acho que o seu Paulino merece o reconhecimento de vocês. Obrigado. Se vocês estão aqui com a gente, poxa, 28 agora, ó, 27, deixa um like pra gente aí, só tem 16 likes, vamos chegar a 20 likes, para mostrar a sua consideração, o seu agradecimento a esse cara que representou e representa muito a nossa categoria, o nosso trabalho e as famílias, né? Porque sabe o que acontece, seu Paulino? E eu costumo falar muito sobre isso. O bom profissional, né, e isso que eu quero saber do senhor, o bom profissional ele também é um bom cidadão, né? Ou o bom cidadão é um bom profissional? O que o senhor acha? Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa tem que ter já ainda de naturalidade boa, né? Bom senso, porque a educação vem do berço. A escola alfabetiza, e a educação vem de família, vem de geração por geração, né? Agora, tem pessoas que às vezes, ó, esse assunto muito bom. Ele é um bom motorista, né? Mas não para ônibus. Tem tudo isso. E às vezes ele não desfazendo, ele é um profissional excelente, mas na estrada, carga seca. Ou, por exemplo, vamos respeitar os caminhoneiros que trabalham na lavoura, na cana, né, que aqui na nossa Alto Paulista tem muita usina. É excelente esse profissional. Só que ele está lá sozinho. As máquinas carregam, ele está só dirigindo. É outra coisa. Agora, você pegar um ônibus, naquela minha época, com 140, porque aquele tempo ia pendurado, os passageiros iam pendurado, com o pé só na porta traseira. Você fazia uma esquina ali que você escutava bater a rampa da porta, né? Raspar, mas ia. Então você tem que ter uma coisa
ser preparado para isso, né? Tem que gostar daquilo primeiro e tem que ter educação, porque assim, você vai levando 140 passageiros, 140 cabeças diferentes, né? Às vezes, naquela época, um puxava a campainha e você não ouvia, ou alguma reclamação, desculpa aí e tal, né? Eu não ouvi e tal, né? E aqueles mais ignorantes, que os outros não, já conheciam o trabalho da gente, né? Então, e outra coisa muito importante, nunca houve reclamação eu ser chamado no tráfico lá, ó, o que você fez lá na rua? Não. Modesta parte, isso eu afirmo muita franqueza. Nunca. Não tinha reclamação minha. O meu chefe era um homem muito bacana. Eu chegava lá, se eu precisasse, fulano, eu gostava de descer para Santos com meu filho e minha esposa, né? Eu tinha um amigo também que nós pegava apartamento lá do Rod e nós íamos para lá. E a gente ia fim de semana, óbvio. E eu chegava lá na quarta, quinta-feira, o senhor Garcia precisou falar com o senhor. Eu falava dentro da sala dele. Pois não. Eu sentava e falava assim para mim, já sei, senhor Paulino, você vai querer ir para Santos, né? Sim, porque eu vou folgar domingo e eu queria que o senhor me desse o sábado aí para a gente trocar, fazer uma troca. Então. Faz o seguinte, pode sexta de tarde, a hora que você parar, fica sábado, domingo a tua folga, e se não der para você voltar para subir, vem a segunda. Depois eu arranjo aqui a escala. Não, mas eu voltava no domingo, claro, né? Pronto. Aí o fiscal falava, dá para você pagar aquela folga quando? Eu falei, você quer escalar? Na minha próxima, pode. Então era assim. E os demais, que não cooperavam com a empresa, não é que a gente era melhor do que ninguém. Eu nunca gostei de ser melhor, e nem na área de profissional, como na área humana. Nós somos todos iguais. Agora, você se faz, você. Né? Quem faz o funcionário é a empresa e quem faz a empresa é o funcionário. Se você trabalhar direitinho, prestar o serviço que a empresa pede, ela está te pagando, você quer o quê? Né? Patrão é patrão, empregado é empregado. Desde que você é um qualificado, você se valoriza você mesmo, a empresa reconhece. No meu tempo era assim. Para hoje eu estou fora, não sei como procede. Então é assim, o próprio funcionário se faz dentro de uma empresa se ele está fazendo o que ele gosta. Não ter reclamação do público, primeiro. Obedecer fiscalização, fazer a tua obrigação, respeitar tudo, trânsito, enfim. Saber trabalhar, não danificar carro, né? Cuidar do carro, que é uma ferramenta de trabalho, ter amor naquilo. O carro não é teu, é da empresa, mas é seu. Você abre uma ficha de manhã? Sim. O Sidney, ele trabalhou com o senhor na empresa paulista de ônibus. Ele falou aqui, ele mandou uma mensagem aqui em off, falou que entrou em 79, está perguntando se está tudo bem com o senhor. Ele botou aqui, ó, oi Paulino, tudo bem com você? Quanto tempo? Nós trabalhamos juntos na empresa paulista de ônibus. Quantas saudades. Um grande abraço. Ele está mandando para o senhor aqui, me mandou pelo zap essa mensagem para o senhor. Sidney. Ô, Sidney, como é que você está, meu amigo? Oh, que prazer. Muito obrigado, Sidney. Graças a Deus eu estou bem. Estou aqui, estou muito alegre hoje. Estou muito alegre da lembrada. E ouvi a sua mensagem. Ô, Sidney, obrigado. Bons tempos, esse. Ei, rapaz, que gostoso. Nós se via todos os dias. Era um dos amigos que eu tinha lá. Vou até falar, ele era um excelente profissional lá dentro. Ele trabalhava dentro da garagem, mas nós se via todos os dias. Era um cara top. Então a gente tinha, além dos colegas de trabalho como motorista, eu tinha também mecânico, chefe de oficina, tudo era bacana. Porque depois que eu passei para dentro, aí melhorou mais ainda, né? O Carlos Américo. Carlos Américo, Carlos Américo. E fizemos aqui, curso juntos. Paulino, uma boa tarde. Parabéns pelo legado e ainda lembrando que os veteranos já deixaram sua história. E por um tempo incalculável nessa vida. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Carlos Américo. Meu amigo Carlos Américo. Um abraço para você, para Dei, para a menina. Tudo de bom foi, meu colega. Nós trabalhamos juntos. Fomos instrutores juntos. Quando passei para dentro, ele também. Fizemos curso junto.
e nós trabalhamos muito, nós saíamos juntos, a mandado da empresa, era colega de serviço e colega amigo também, sabe? Ele já esteve passeando aqui, depois que eu estava aqui no interior, ele veio com a esposa. Pessoa maravilhosa, um excelente profissional, modesta parte, sem demagogia, conhecedor no transporte, olha, francamente, faça contato com ele que, olha, é uma pessoa maravilhosa, como pessoa e como um profissional 10, top. Parabéns, Carlos, um abraço para você, tudo de bom. Muito grato, Carlos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Quer mais uma mensagem? Quer mais uma mensagem? Ótimo, pode mandar, pode mandar. Ó, rapidinho, turma, ó, 23, falta 7 likes pra gente bater os 30 que eu pedi, ó. 7 likes, 23 já. Rapidinho a gente consegue chegar lá. Ó, essa é muito especial. É uma mensagem do Valdir. O Valdir que também trabalhou com o senhor. A gente estava conversando aqui em off e eu pedi para ele mandar. Eu até queria que essas pessoas, seu Paulino, entrassem ao vivo. Mas infelizmente, não teve a possibilidade disso acontecer, ou o lugar era complicado, ou estão trabalhando. Então, a gente pediu para mandar uma mensagem por escrito, que a gente falaria para o senhor. Né? Então, ele mandou aqui, ó. Meu amigo Paulino, boa tarde. Gostaria de parabenizar pelo exemplo de motorista de coletivo, que quantas vezes na primeira viagem na madrugada, sempre com um sorriso no rosto, e um bom dia para cada passageiro que adentrava. No coletivo, outras vezes, parando o ônibus para dar as mãos para ajudar a passageiros com deficiência. Então, fica fácil falar desse profissional. Sempre trabalhando com coração. Ótimo caráter. Mais uma vez, quero parabenizar pela justa homenagem, com certeza. Pessoas assim fazem a diferença no transporte coletivo. Com certeza, grande maestro. Ó, que mensagem do Valdir, hein? São Caetano Valdir. Valdir, boa tarde. Como vai você, a família? Tudo bem? A Laíde, a filha? Valdir, obrigado. Muito obrigado. Você sabe disso, né? Você é um excelente profissional também. Um excelente. E muito obrigado, Valdir. Então, aquela época você viajou muito comigo. Ele também, até hoje, ele é um profissional top. Trabalhou com caminhão, tanque, cargas perigosas. O cara, esse conhece também, por isso está valorizando a quem conheceu lá no passado, né? Era mesmo assim, a gente não quer falar tudo, porque parece que é demagogo, né? Fica falando, mas quando houve, voltando rápido. Obrigado, Valdir. Tudo de bom para você, uma boa tarde, que Deus abençoe você e sua família. Fico muito grato, sempre eu que te devo. Você merece também uma linda mensagem quanto essa, viu? Muito obrigado, Valdir. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Muito legal, né? A minha esposa, Gisele Freitas, ela está mandando aí, ó. Se vê o quão bom profissional o senhor Paulino é. Só pelo brilho no olhar dele ao falar da profissão. Obrigado por compartilhar conosco tantas experiências. A Gisele fala, inclusive, sobre a Gisele, minha esposa, tá? Inclusive, amor, ó, te amo, tá? A Gisele, ela é filha de um ex-funcionário também do transporte público, o senhor Mário Barreiro, que é meu sogro, né? E eu já fiz aqui no canal uma live com ele. Ele também foi dessa época aí de 70 e se aposentou, se eu não me engano, em 2000 e alguma coisa. E ele também, como o senhor, sente muita falta do transporte. Ele foi muito importante para o transporte aqui do Rio de Janeiro. Ele trabalhou muitos anos no grupo grande aqui do Rio de Janeiro. E também, como o senhor, ele sente muita falta. Ele fala, inclusive, o que o senhor falou comigo, que sonha, que está trabalhando, né? Ele começou como cobrador, passou a socorrista, e aí depois a motorista, depois a mecânico, e depois a chefe de garagem, se aposentou como chefe de garagem. Ele também tem uma história muito, muito grande no transporte. E aí a mensagem da Gisele para o senhor. A Denir Febraio Nunes está mandando aí, ó. Que lindo meu tio Paulino Febraio. Excelente profissional. Denir Febraio aí, ó. Sobrinha. É minha sobrinha, a Denir, é irmão do Dionísio. Essa que tem irmã lá na Austrália, mora lá em São Paulo. Ô, Denir, boa tarde, minha querida. Um beijo para você, pro Nunes, o filho. Um abração na mãe aí. Obrigado, Denir, obrigado, viu? Deus te abençoe vocês.
Valeu, botou aí Denise. também, ó. Justa homenagem, muito educado. Dirigia de forma que não dava enjoo no ônibus. Um fofo, meu tio. Viu? Obrigado, querida. O tio fazia aquilo que sabia e amava o que fazia, né? E até Muito hoje, legal. por isso que a gente tem saudade. Ó, um abração para sua esposa e para o seu sogro também. Um abraço para ele. Muito grato, muito obrigado. Meu amigo, vamos dar rumo. O Nilson Raimundo está mandando aí também. Manda um abraço para o senhor Paulino. Sou amigo de infância do Eduardo Febraio. Sou testemunha de tudo que ele está nos contando. Muita história. Nilson Raimundo. Nilson, Nilson, boa tarde. Obrigado, Nilson. Um abração para você, para sua família, sua esposa, suas filhas, sua mãe, todos. Valeu, Nilson. Lembro você e o Eduardo era garoto, brincava na rua. E eu ia chegando da empresa, vocês brincando. Muito bom, Nilson. Eu te agradeço, que Deus te abençoe. Até lá, um abraço. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, agora a gente entra numa fase importante da nossa live, do nosso programa. Por quê? Porque eu acho que a ideia do Lendas do Transporte, né, é o programa que a gente faz aqui com vocês, que são a história do transporte, é que sempre deixem uma mensagem. Né? Mas antes, eu queria que o senhor desse um conselho. Né? Que tipo de motorista, né, pode ser chamado de bom motorista? Como o senhor acha que o bom motorista tem que ser? E, no final, que o senhor deixasse uma mensagem para quem quer entrar para a profissão e para os que já estão na profissão, para se tornarem esse tão bom profissional quanto o senhor foi e quanto o senhor ainda é. Sim, é boa essa pergunta. Eu vou dizer, olha, ter boa postura, uniforme limpo, né? Regular o banco, regular o retrovisor interno e externo e colocar o cinto de segurança, primeiro. Segundo, ser um profissional pontual, paciente, educado, praticar a direção defensiva, condução econômica e respeitar, cumprir a legislação do trânsito. E ser uma pessoa humana, educada, amar aquilo que faz, né? Acredite no seu sonho, faça com amor. Antes de ser bom profissional, seja um bom ser humano. Né? Vestir a camisa da empresa, que é importantíssimo, nós já falamos aí, é que de onde vem seu sustento, e procurar sempre qualificar o que capacitar, fazer o que gosta. Quem faz o que gosta não é trabalho, é motivação. Esses são os conselhos que eu dou. Toca em frente com tudo isso, e seja uma pessoa bastante humana, já vou repetir, e cumpre tudo com esses deveres, tanto da profissão como da empresa, onde você está, seja ela qual for, grande ou pequena. Ama o que faz, ele é seu sustento. E é a motivação. Está dado o recado. O senhor acha que, assim, até para a gente não esquecer, obviamente, né, desse detalhe, eu acho que é um detalhe importantíssimo para quem transporta pessoas. Também a gente pode incluir aí, o senhor acha que a gente pode incluir também respeito aos usuários, aos passageiros? Sim. Cada passageiro, ele tem um sistema, então você tem que ter respeito igual com todos. O seu conhecido, o não conhecido, né? Se ele te cumprimenta, você cumprimenta, se ele não cumprimenta, tudo bem, mas o respeito é o mesmo. Continua assim, do começo ao fim. Deixa teus problemas em casa. Nós todos temos, sempre teve problema, não tem esse que não tem. Trabalhe, faça aquilo dentro do quadro do trabalho. E não leva problema do trabalho para casa, que também não dá certo.
E mais uma coisa que eu vou dar, um exemplo assim. Dormir bem, se alimentar adequadamente e vai trabalhar sóbrio. Isso sim. Isso é o mais Dorme bem, importante. come bem, alimenta-se razoavelmente bem e faça aquilo que nós já falamos. Tudo direitinho. Você vai até chegar o dia de parar. Como chegou o meu. É muito importante a gente lembrar, né, seu Paulinho? E a questão do vestir a camisa, quando o senhor fala assim, algumas pessoas, alguns funcionários até levam de forma errada, puxa saco, é isso, mas não é, gente. O vestir a camisa, quando você fala em vestir a camisa, é você conservar o que você precisa para sobreviver. É como se fosse uma questão de sobrevivência, você precisasse conservar uma lenha, conservar o lugar que você vai precisar estar, conservar o alimento. Tudo isso é importante quando a gente fala de vestir a camisa, porque se você não conservar o seu emprego, como que você vai se sustentar, principalmente na época que a gente está passando, uma época de crise, uma época complicada. Então, é importante que você conserve seu emprego de forma que você vista a camisa, cuide do veículo que você trabalha, respeite as ordens. Ah, mas o meu patrão não dá a ordem correta. Ok, faz o que ele fala, mas mostra a ele o que você está percebendo. Sabe o que acontece, seu Paulino? Às vezes, os nossos encarregados, o senhor já deve ter passado por isso, não conhecem o trabalho. Eles são formados em uma determinada função, mas nunca foram para a rua. Então a gente tem que entender e saber passar para ele, né, ou para eles, né, onde tem um risco. Né? Isso aconteceu comigo esses dias. Né, pediram para eu pegar um passageiro num determinado lugar, que era uma agulha de uma rodovia. Eu falei, não tem condições de parar, mas você tem que parar. Eu falei, olha não só, tem como. Eu sou profissional. Eu tenho que analisar o risco que eu vou correr, mas não só eu, os meus passageiros, que eu estou com um ônibus cheio de passageiros, então eu não posso parar em qualquer lugar para pegar o passageiro. É o respeito às leis do trânsito. Exatamente. Exato. Eu não precisei bater de frente, não precisei desrespeitar, seu Paulinho, em momento nenhum. Só mostrei para eles que ali era arriscado e que não seria bom nem para mim, nem para a empresa. Eles entenderam isso e mudaram o lugar e tudo deu certo. Eu ainda fui elogiado. Então, o bom profissional ele tem que ser analista de risco também. Ele tem que prestar atenção nos detalhes aonde vai passar. Tudo. Gente, conserve isso. Ele tem que ter um campo visual diferenciado quando ele está trabalhando. Né? Um campo visual para tudo. Exato. Tempo de reação, onde pode, onde não pode. Quer dizer, não é o risco só da empresa, e dos outros. Também, você pode causar um acidente gravíssimo. Você às vezes fica ileso. Você provocou o acidente. Então, esse é o campo visual que eu costumava chamar lá para os meus companheiros. Então a gente tem que ter um lex, um campo visual. Entendeu? Isso aí, porque você vai fazer o que você quer? Não. Você tem que fazer o que a legislação manda. Lá não pode, tem a faixa, tem a placa, enfim, tem a plataforma. Então você tem que trabalhar dentro dos parâmetros do padrão que está mandando. É uma estrada, por exemplo, caminhoneiro é a mesma coisa. A estrada pede 100, por que você vai a 140? Você não está trabalhando certo, ou não está passeando certo. Porque, olha, não esteja pressa, eu costumava dizer isso para os meus alunos. Saia mais cedo. Isso está no Código do Trânsito. Não esteja pressa, saia mais cedo. Não pode trabalhar com pressa, e nem porque costumava-se na época que eu estava na rua, sempre, eu vou dar um exemplo rapidão, que eu sei que já estamos no fim. Lá na empresa ocorria algum sinistro, sempre na última viagem. Agora eu te pergunto, você tem a percepção muito boa que eu percebi já, e eu fico até gratificante de falar com você. Por quê? Porque na última viagem, seu Paulino, que eu levava esse conhecimento para a diretoria. Por quê? Sabe por quê? Ele está com pressa. Ele tem um compromisso. Não, eu tenho que parar, eu não posso atrasar. Aí ele esquece que ele é o profissional qualificado, que ele tem aquela resposta, até desligar a chave do carro, entregar para rendição ou recolher. Quando você entrega, tira a capa do banco, você era motorista até aquela hora. Agora você é uma outra pessoa. Oi, boa tarde, eu venho vindo do trabalho. Quer dizer, então já é outro sistema. Assim é que tem que ser o ser humano. Teria que ser na época, agora hoje
Hoje mudou tudo. Bem, agora o caboclo está na última... Duas coisas que corria de sinistro. Na viagem do almoço, tinha que almoçar, esquecia. Corria, pronto. Acontecia. E na última, fim de semana, do jeitinho que você faz a primeira, procura fazer a última melhor. Não é? Com mais agora, calma do que a primeira, né? Não é? Quando você para, desliga, fecha o motor do carro, tudo certinho, a primeira coisa que eu falava, obrigado, meu Deus, por esse maravilhoso dia. Né? Esperamos que amanhã eu esteja bom de novo e vou lá. Então, assim, e agradecer. Aquilo que ocorreu durante o dia foi maravilhosamente bem. Durante o dia, durante a semana, durante meses, anos e fim de jornada. Quando eu parei, eu agradeci a Deus. Encerrou. Obrigado, meu Deus. A Jaqueline está falando aí, ó, a análise de risco é a teoria na prática, é exatamente isso. O profissional, ele, antes de qualquer coisa, ele tem que ser um analista de risco, exatamente para evitar esses tipos de acidente. Ele tem que ter tempo de reação, de memória de reação, tempo de reação, golpe de vista e campo visual e leque, né? Aberto. Isso. A mente, tudo. E ele tem que estar bem, corporalmente, não é ali, a última é igualzinha à primeira, ou as demais, no meio, não tem, né? Esse tipo de trabalho. Eu, na última viagem, eu tento ter menos ansiedade, ter mais calma do que na primeira. Eu, na minha última viagem, eu dificilmente fico nervoso, eu fico mais calmo ainda. Eu ficava alegre. E não, assim, a gente fica alegre, lógico que está tudo dando certo, mas assim, eu saio... dá uns 100 e pouquinho de quilômetros. Eu saio de Paracambi a Jacarepaguá. Eu pego trânsito, eu pego rodovia, é longe. Só que nesse percurso, eu não venho me preocupando com o que eu vou fazer quando terminar o serviço. Eu me preocupo em terminar bem o serviço, terminar tranquilo, terminar com calma. Acabou. É isso que eu fico me preocupando. Acho que é por aí. Seu Paulino, a Marlene Febraio está mandando uma mensagem para o senhor aí, sua sobrinha. Meu tio querido, parabéns. Essa é uma linda homenagem e merecida. Grande profissional, um grande abraço, tenho saudades. Marlene Febraio. Ô, Marlene, obrigado, muito obrigado, minha querida. Boa tarde. Um abração para o Jair também, viu? Tudo de bom, muito agradecido, viu? Felicidade para você também. Valeu, Marlene. Um abraço. Muito legal, né? Meu amigo, quero agradecer o pessoal aí, a gente chegou aos 30 likes, tá? Muito obrigado, né? Quem está chegando aí ainda não deixou o like, faz esse favor para a gente, deixa o like para a gente, porque para a gente é muito importante. O seu like é o feedback de que a gente está indo bem, que a gente está fazendo uma boa live, que a gente está passando uma boa mensagem. Então, a gente não é caçar like, mas o seu like demonstra para a gente que você está gostando do trabalho que a gente está fazendo. Então, para a gente é muito importante. E se você ainda não foi inscrito, gente, setembro, o nosso canal irá completar 1 ano de YouTube. Tá? Obviamente, nós começamos com essa ideia do canal Infobus para ajudar quem estava começando na profissão, porque eu, quando comecei, tive muita dificuldade. Então, eu comecei o canal para passar um pouco de experiência, e aí nessa eu tive a honra de conhecer muitas pessoas, que me ajudaram, né? E uma dessas pessoas é o filho do seu Paulino, o Eduardo Febraio, que me ajudou muito nessa caminhada, né? Sempre com uma boa parceria, sempre passando bons feedbacks, isso para mim é muito importante, me apresentou excelentes pessoas, então assim, obviamente, só gratidão por essas pessoas. Tá? Então assim, se eu conseguir até setembro bater esses 1000 inscritos, para a gente vai ser muito bom, porque o YouTube começa a recomendar o nosso conteúdo, e aí mais pessoas vão ser atingidas, né? E vão poder usufruir do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, porque hoje em dia, infelizmente, os empresários não investem tanto em treinamento. Então, o que a gente faz é tentar trazer isso aqui. Né? Vídeo de teste de direção, de como você operar certos tipos de máquinas, certos veículos, isso é muito importante. Tá? As entrevistas que a gente faz aqui, os bate-papos, tudo isso é para trazer bons conteúdos para você. Outra coisa, muita gente me cobrou isso, eu não queria, mas muita gente me cobrou, porque a gente aqui tem, né, quem sabe, o Febraio sabe disso, o Eduardo Febraio sabe disso, que a gente tem um gasto muito grande,
né, com canal no YouTube. É muito difícil, tudo é muito caro. Não é só a internet, mas você tem todo o maquinário. Eu sempre tiro foto aqui do estúdio para mostrar o pessoal, seu Paulino, o quanto a gente tem que gastar para montar e passar uma mensagem de qualidade para as pessoas. Não é só você chegar aqui e fazer um vídeo, mas você tem que ter uma câmera legal, tem que ter um microfone, tem que ter computador para você editar tudo que você faz, para ter um bom som. E a gente está investindo. De qualidade, né? Qualidade. Exatamente, para oferecer algo de qualidade. Então o pessoal me cobrou, então eu vou disponibilizar aqui, gente. Esse é o Pix do canal Infobus. Se você quiser ajudar, doar qualquer quantia para ajudar o canal. Gente, eu juro para vocês, eu sou um cara muito cabeça dura, eu não queria. Mas o pessoal cobrou, tanto cobrou que eu estou disponibilizando, tá? É um e-mail aqui do canal, que é infobusrj11@gmail.com. Aí, quem gostar do canal e falar assim, vou ajudar meu amigo Fábio lá, vou mandar uma graninha para ele comprar um microfone. Gente, fica à vontade, desculpa, né? Não quero chateá-los, mas o pessoal pediu, eu não tinha o Pix aqui do canal, e eu fiz, e está aí. E quem ajudar, que Deus abençoe e dê o dobro. Não é isso, seu Paulinho? É mais ou menos assim. Me permite só uma colocaçãozinha para. Espera aí, eu vou repetir o que eu falei. Para os motoristas que estão começando, eu recomendo assim: acredite no seu sonho. Tudo que for fazer, faça com amor. Os que estão começando agora, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, não é? Sim. Vestir a camisa da empresa, que é onde vem seu sustento, e procurar sempre qualificar-se e capacitar. Fazer o que gosta. Quem faz o que gosta não é trabalho, é motivação. Com certeza. A todos, muito obrigado. Eu agradeço de coração. Calma. Que ainda tem uma homenagem. Não acabou, não. Opa! Eu sei que o senhor quer tomar seu cafezinho da tarde, mas ainda tem uma homenagem. Não estou preocupado. Calma com a última viagem. Ainda não é a última viagem, não. Calma. Tá não. E nem a do almoço, né? A do almoço é a pior. Cheio de fome. Vamos lá, mano. Pode mandar. Não tenho pressa, não. O José Nunes Viana está mandando aí. Oi, tio, boa tarde. Como é bom saber de história e de exemplos de pessoa do bem como o senhor foi. Forte abraço. É o José Nunes Viana mandando essa mensagem para o senhor, seu sobrinho. Oi, muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Obrigado mesmo. Valeu, você é um cara top também. Um abraço, feliz fim de semana aí, viu? Meu amigo, tá bom, olha tchau. Para a gente fechar nossa live, eu vou subir aqui uma última homenagem. E assim, eu acho muito legal, eu me emociono muito com essas situações, seu Paulinho, porque eu fico muito feliz dessas pessoas terem tido o senhor como um exemplo. E eu costumo dizer isso, eu falei para o comandante Adilson, sempre falo com os que vêm aqui, inclusive o meu sogro é esse exemplo para mim de profissional, porque eu não tive um pai, não fui criado com meu pai. E quando você não tem uma base, né, uma família ali, mãe, pai, você acaba deixando de ter certas experiências. E eu fui minha própria motivação, e hoje, como profissional, eu melhorei muito depois que eu conheci vocês. Hoje, agora, conhecendo o senhor. Obrigado. O comandante Adilson, o J. Pedro Correia e o meu sogro, né, que eu estou há quase 20 anos com a minha esposa, né, a gente tem 18 anos de casados, e todo esse tempo meu sogro foi, para mim, um exemplo de profissional, de bom profissional. Meu sogro, a história dele é muito parecida com a do senhor vai gostar muito de conhecê-lo, porque ele sempre foi muito bom profissional, sempre vestiu a camisa da empresa. Mas tá vendo? O seu filho... Foi o que nós abordamos aqui, né? Foi o que nós abordamos aqui. Aí, ó. Exato. O seu filho, o Eduardo Febraio, ele teve esse exemplo em casa, esse privilégio de tê-lo como exemplo na profissão. Então, assim,
ele está aqui com a gente, eu vou subir ele na tela, e ele quer passar uma mensagem para o senhor, né, de agradecimento, e que eu quero que o senhor entenda que isso aqui não é só uma homenagem, não, é uma aula também. Muita gente está vindo aqui para assistir essa aula de exemplo, de bom exemplo de profissional. Então, meu amigo Febraio, seja bem-vindo à nossa live, é um prazer tê-lo aqui, obrigado. E peço a você que deixe aí sua mensagem ao seu pai. Fica à vontade. Boa tarde, meu amigo Fábio. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão aqui nesse momento nos assistindo. Eu fico muito grato, né, a você, Fábio, por ter tido essa iniciativa de homenagear meu pai, inclusive uma homenagem justa e merecida. E as sobrinhas, sobrinhos, os parentes aí, os amigos, amigas que estão nos acompanhando, que conheceu meu pai, amigos de infância, como o Nilson, a Denir, minha prima, enfim, Marlene, Nunes, Dionísio. Desculpa se eu não mencionei todos os nomes aí, mas, enfim, eu estou emocionado porque você já tinha conversado comigo em bastidores aí para que nós possamos fazer essa homenagem. O meu pai, a princípio, resistiu um pouco, aquela coisa toda, como nós conversamos, mas, graças a Deus, ele aceitou. E, enfim, essa homenagem, eu costumo dizer, viu, Fábio, em sala de aula, isso há muitos anos, eu sempre menciono o meu pai pelo fato que ele foi a referência como homem, como profissional na minha casa, na minha vida. Tivemos, na fase da adolescência, até hoje, algumas divergências, que é comum entre pai e filho, porém, é uma frase que eu gostaria de falar aqui, que todos nós escutamos o pai, erramos menos e vamos ter uma vida mais bem-sucedida. Então, você que tem pai, você escute mais o seu pai. E o meu pai, no caso, como profissional, esses elogios não são exagerados, pelo contrário, eu acompanho meu pai desde garoto, de 4 anos de idade. No dia 10, ele ia receber e me levar para dar uma viagem na hora extra, aqueles Carbrasa, Gabriela 1, 2, ele me colocava do lado e eu operava a porta, abria e fechava. Eu tinha 4 aninhos, e isso está na minha mente até hoje. E eu lembro com muita saudade daquela época, né? E depois ele me colocava no ponto, eu descia a rua, já era próximo da minha casa. Hoje jamais eu teria coragem de fazer isso com meu filho, né? Era em outros tempos. Enfim, meu pai sempre foi o que falaram aí e que vocês bateram papo. Referência como ser humano, honestidade, caráter, profissionalismo, seriedade, inteligência, criatividade, e sempre procurou fazer um pouco de tudo. Aprendeu forçadamente, perdeu o pai com 19 anos, criou 5 irmãos menores, junto com a minha avó, a mãe dele, que é uma pessoa maravilhosa, e ele nunca nos envergonhou, pelo contrário, sempre enalteceu com a sua dignidade, com a sua capacidade de entender as coisas, e quando não entender, perguntar e procurar sempre melhorar. Então, essa trajetória, essa oportunidade que a empresa deu na época, ele agarrou com unhas e dentes e soube dar conta do recado, tanto na parte prática como na teórica. Houve algumas dificuldades por ele ter pouco estudo, ele não mencionou, mas ele estudou pouco na infância por falta de oportunidade, porém, ele foi estudar, fez supletivo, fez eliminação de matéria, terminou o ensino primeiro grau, né, fundamental, e o ensino médio. E fez Senai e vários cursos na área de trânsito e transporte coletivo de passageiros. Então, o que tenho que falar para o meu pai? Todas as homenagens em palavras, não tenho adjetivos para expressar, mencionar o quanto eu admiro. E toda vez que eu estou num ônibus, eu sento num posto no ônibus, não tem vez que eu não lembro dele. Porque tudo que eu sei, que eu aprendi, foi ele que me ensinou. Foi a base de tudo, tudo. Então, ele me ensinou a prática, a teoria, a técnica, a condução econômica, a direção defensiva, enfim, a postura, o relacionamento interpessoal. E ele fala que a palavra motivacional, que ele sempre costumou dizer o seguinte: faça com amor, é o que ele falou, faça com carinho, com responsabilidade, com sentimento de perfeição. Porque antes de ser um bom profissional, como ele mencionou agora, nas considerações finais, você tem que ser um bom ser humano, de caráter, de responsabilidade e dignidade, e sempre exercitando a empatia, se colocando no lugar do outro. Foi isso que o meu pai foi e eternamente será para mim, da minha família, para o neto, para a esposa, para a nora, para o sobrinho, sobrinha, para os irmãos, para a mãe dele, para o pai dele. Ele foi uma pessoa digna sempre, de pessoa de fibra, de responsabilidade, e sempre teve bom humor.
Por isso que as pessoas, os clientes, os passageiros, os usuários da época gostavam dele. Ele fazia horário, ele nunca se envolveu em acidente, sinistro de trânsito, ele era exemplo, mesmo não só como instrutor, como motorista. Ele sempre servia de exemplo para os motoristas que trabalhavam, os cobradores com ele, conviviam com ele. Sempre humilde, educado, respeitoso, era sistemático, é firme no seu ponto de vista, na sua conduta. Ele não gosta de brincadeira em serviço, sempre foi sério, porém, ele sempre, como ele mesmo mencionou, sempre soube separar o trabalho da casa. Ele podia estar com um problema conjugal, um problema com o filho, um problema econômico, mas quando ele estava no trabalho, ninguém percebia. Ele voltava a ser o Paulino Febraio, o profissional, o motorista 273, depois mudou o prontuário para o 997, e sempre foi aquele cara amigo dos amigos, sempre procurou ajudar um colega que estava entrando na empresa, um colega, um amigo que estava com alguma dificuldade, algum problema, ele sempre serviu de exemplo, de psicólogo, e sempre teve carismático. Eu falo que o carisma vem de dentro para fora, e meu pai sempre teve e tem 80 anos, com saúde, né? Minha mãe teve um papel fundamental nessa vida dele, porque ela sempre ajudou, o uniforme dele sempre foi limpo, a marmita sempre em dia, porque minha mãe cuidou dele, cuidou de mim, cuidou de todos nós. Então, eu agradeço não só ao meu pai, como a minha mãe, que ela foi uma peça fundamental para o meu pai conseguir essa linda trajetória e chegar até aqui com vida e saúde. Então, eu não tenho mais palavras para falar, porque vai parecer que eu estou sendo demagogo, e não é. É do fundo do meu coração o quanto eu amo meu pai, respeito e admiro. Ele vai ser eternamente, para mim, minha referência, como homem e como profissional. Pai, essa homenagem, o que você foi e será sempre, é pouco, que você merece. Parabéns, muito obrigado por tudo que você fez comigo e faz ainda, do meu filho também, e para a minha família inteira. E, Fábio, também não tenho palavras para te agradecer o quanto você foi importante nesse período de ter essa iniciativa, essa belíssima ideia aí de querer fazer o Lendas no Transporte, de um cara que foi mesmo uma lenda. Eu sou suspeito porque eu sou filho dele, mas eu sou grato a Deus por ter tido ele como pai e ter aprendido, ter oportunidade. Eu sou instrutor hoje, tenho vários cursos, tenho faculdade, sou graduado, pós-graduado, porque ele me serviu sempre de combustível, de inspiração, e, enfim, é claro que cada um tem sua personalidade, né? A gente tem algumas diferenças, como eu falei, mas, no grosso modo, na palavra, literalmente falando, o meu pai sempre foi minha referência, e eu sou muito feliz por isso. Muito obrigado, pai, Deus abençoe, e dê muita vida longa para você, com muita saúde, com muito êxito, que você conquiste tudo que você quiser. Porque você conseguiu chegar até aqui com dignidade, com respeito, sem pisar em ninguém. Nunca tive um pai, desculpa a expressão, puxa-saco, pelo contrário, as pessoas respeitavam ele porque ele não impunha isso. Ele conseguia conquistar o respeito desde a faxineira, o faxineiro, até o diretor. Meu pai sempre olhou para cima, nunca olhou para cima e nem olhou para baixo. Ele sempre teve postura na fala, na postura corporal, e sempre conversou com as pessoas com empatia, com respeito e com educação. Então, isso, como ele falou mesmo, é berço. Foi o que eu aprendi com meu pai. Na escola, na faculdade, no curso técnico Senai, você aprende ali técnicas, aprendizado, disciplinas e matérias. Mas, graças a Deus, ele teve minha avó, meu avô, que foram pais maravilhosos, e ele passou para mim, transmitiu esse tipo de postura de ser uma pessoa do bem. Parabéns, pai, Deus abençoe, e muitas homenagens que virão pela frente. Fábio, sem palavras, gratidão, meu irmão. Parabéns, pai. Desculpa se eu me estendi. Obrigadão, filho. Valeu, valeu. Muito obrigado, pai. que Deus te abençoe você e sua família também. Toca em frente que você chega lá também. Obrigado. Eu vou deixar minha mensagem também. Seu Paulino, eu poderia vir aqui falar para o senhor, perguntar ao senhor como terminou. A gente conversou sobre o início, falamos do meio, mas por que a gente não chegou ao fim? Porque não terminou. Não termina Exatamente. nunca. O profissional, o bom profissional, ele deixa o legado, mesmo depois que se aposenta. E o seu legado, não é por causa dessa live aqui, não, mas o seu legado anda passando de profissional a profissional pelas pessoas que o viram trabalhar, pelas pessoas que trabalharam com o senhor,
pelas pessoas que pegaram o ônibus com o senhor, pelas crianças que viram o senhor dirigir, ficavam lá na frente olhando, e chegava em casa na maquininha na máquina de costura da mãe, ia dirigindo, ou como o meu amigo Calixto, no beliche, fazia o beliche de ônibus. O senhor representou para todos nós. E eu digo, eu olhando para o senhor, eu vejo no senhor os motoristas que eu via quando eu era criança e via dirigindo aqueles ônibus antigos, caixa seca, e os caras riam, diferente dos de hoje. Dirigem ônibus muito melhores, mas dirigem de cara fechada, nervosos, estressados. E isso demonstra para a gente, Paulina, que não é a ferramenta de trabalho que faz o profissional. É o profissional, o ser humano, que utiliza da forma correta a sua ferramenta de trabalho, que sabe fazer do seu dia a dia um dia melhor, que sabe fazer do término do seu trabalho mais tranquilo do que o início. E esse profissional, normalmente, é um bom profissional. Esse profissional respeita o próximo, é um bom pai de família, é um bom cidadão, é o cara que respeita a Deus, a família e o país. Para mim, é o suficiente. Eu quero lhe agradecer pela sua participação com a gente, por ter aceitado esse desafio. Quero agradecer pela sua amizade, porque hoje eu me considero seu amigo. O senhor pode não me considerar como amigo, mas eu lhe considero como amigo. E todos que vêm aqui, eu sempre costumo dizer que fazem parte hoje, tá, da minha família, mas da minha família direta, não só como amigo, mas como indiretamente um professor. Tudo que o senhor falou aqui com a gente vai ser absorvido por todos nós, não tenha dúvida disso, e a gente vai processar isso no nosso dia a dia. Então, acredite, de hoje em diante o senhor faz parte da vida de todos os profissionais que vão ver, que viram, né, ou que estão conosco ainda aqui e que vão ver essa live mais para frente. Então, meu muito obrigado, para que essa homenagem tenha sido boa para o senhor, e me coloco, a mim e ao canal Infobus, à sua disposição para o que der e vier. E até a próxima. Fábio, muito obrigado, e que Deus abençoe você, sua família também, a todos que participaram, os motoristas, não motoristas, parentes, amigos, instrutores, com muita fé em Deus, e tocar em frente. Agradeço a todos, e Fábio, muito agradecido mais uma vez, você me alegrou bastante hoje, você, meu filho e todos. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Turma, muito obrigado, né? Estamos sempre juntos, estamos sempre à disposição, e no que precisar, meu amigo Febraio, estamos sempre juntos. Ô, Fábio, tá? Obrigado aí pelo teu internet. Imagina, eu que agradeço, sempre eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Quero agradecer a todos também, chegamos a 31 likes, passando na nossa meta, então muito obrigado mais uma vez. Pedir a todos aí que vá se inscrevendo no canal Infobus, se você puder deixar aí a sua inscrição. Estamos sempre juntos. Gente, como eu sempre falo, é Deus no céu e nós na pista. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado, Deus quiser, e Ele quer. Um abraço a todos, obrigado pela audiência aí da live. Valeu. Tchau para todos. Tchau, pai.